Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao meu canal e já quero destacar que a semana passada foi extremamente profícua de entendimentos extremamente importantes e impactantes e que indubitavelmente serão objeto de questionamentos nas vindouras provas de carreiras jurídicas e, claro, você se mantém mais do que atualizado na seara criminal de tudo aquilo da doutrina, da legislação e, claro, também da nossa jurisprudência aqui no canal do professor Pedro Coelho. E o que é que eu te peço para deixar o joinha, fazer os seus comentários, convidar um amigo ou uma amiga a se inscrever também e, naturalmente, você garantir a sua inscrição, porque acionando o sininho, sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. E uma das decisões mais importantes do ano, finalmente, veio justamente a cavalo na última semana, especificamente no dia 4 de outubro, ocasião em que o Supremo Tribunal Federal, pelo seu órgão plenário, alterou aquilo que para alguns era uma tendência no espectro da segunda turma, com um julgado de 2016 e firmou aqui a manutenção, a rigidez e a aplicabilidade integral do artigo 19 da Lei de Contravenções Penais, que visa criminalizar o porte de arma branca, e eu vou explicar exatamente o que é que o STF compreendeu ao concluir o agravo no recurso extraordinário 901.623. Doutores e doutoras, vocês sabem, e se não sabem, vão saber agora, que a nossa Lei de Contravenção Penal, formalmente estabelecida no decreto 3688 de 1941, traz dentro da sua estrutura uma variedade imensa de condutas que são inseridas como infração penal, mas não como crimes, e sim como contravenção penal. Uma delas é justamente aquela edificada no artigo 19, que diz trazer consigo arma fora de casa ou de dependência dessa, sem licença de autoridade, firmando aí uma pena de prisão simples de 15 dias a 6 meses. Aqui você vê e observa que anteriormente, ao final da década de 90, de 1997, 98, quando tivemos, aliás, de 98, com a revogação especificamente para fins de porte de arma de fogo pela lei, ou antiga lei de armas, né? A lei 9437, justamente o tratamento antes de 98 era essencialmente destacado aqui como contravenção. Porte de arma de fogo era, antes de 98, antes da Lei 9437, simplesmente uma contravenção, assim como era também, doutores e doutoras, a arma branca. E é exatamente aqui o ponto nevrálgico. Vocês observaram comigo a referência a uma licença da autoridade. Para alguns, já registro e peço que consignem no material de vocês, haveria o indicativo de necessidade para a criminalização, ainda que no contexto de contravenção penal, que houvesse uma regulamentação aqui dessa autorização. Estaríamos, portanto, diante de uma norma penal em branco que, para a efetiva criminalização se aperfeiçoar, demandaria esse complemento. E que, depois do advento da lei que trouxe para o status de crime do porte de arma de fogo, não mais passou a ser tratada no âmbito das contravenções. A grande questão é se lá atrás a lei 9437 de 98 e hoje, atualmente, tratando a lei 10.826, o Estatuto do Desarmamento, vieram para revogar ou afastar o tratamento do porte de arma de fogo como contravenção. A grande questão é se o artigo 19 ainda tem alguma utilidade, aplicabilidade e rigidez, claro, especificamente para a arma branca. E uma primeira corrente, doutores e doutoras, estabelece negativamente. Por quê? Porque, na verdade, a gente teria um corpo sem alma. Bidin fala que a norma penal em branco é um corpo errante em busca de uma alma, ou seja, algo que tem a sua estrutura, mas para ter vida efetivamente precisa ser complementada.
Trago sempre como título de exemplo a lei de drogas. Eu tenho várias condutas, mas a lei 11.343 não define o que são drogas. Isso é tarefa do complemento do Poder Executivo que estabelece lá na portaria da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a portaria 344, é ela que complementa e dá sentido a toda norma da lei de drogas. E aqui, atualmente, apesar de eu saber o que são armas brancas, a gente não tem um controle, uma licença dessa autoridade. Por isso, já me antecipo aqui, a visão capitaneada lá atrás, em 2016, pelo ministro Gilmar Mendes, sagrando-se então majoritário na espectro da segunda turma, ao julgar o RHC 134.830, afirmava-se que não era possível considerar porte de arma de fogo porte de arma branca como contravenção, justamente porque, considerando-se tratar o artigo 19 da Lei de Contravenções uma norma penal em branco, sem o respectivo complemento, ou seja, sem o critério de autorização ou não, sua aplicação até que eventualmente surgisse essa respectiva regulamentação, estaria paralisada, suspensa e inviabilizada. Então esse era o cenário, mas havia uma pressão, notadamente a partir de uma decisão de 3, mais ou menos, anos, lá no âmbito do STJ, que disse, não, o artigo 19 ele é válido, ele permanece aplicável para arma de fogo. Agora, essa referência de licença à autoridade, ela se vinculava e era necessária quando o artigo 19 tratava de arma de fogo. Com a saída do detalhamento da arma de fogo para outras leis e com status de crime, efetivamente, ela perde o sentido, não devendo ser observado efetiva e justamente para aqui a arma branca, beleza? Tranquilo? Então, doutores e doutoras, a gente passa a ter essa circunstância. E depois de muito tempo, já era esperado, mas é importante registrar que o Supremo supera a orientação até então prevalecente naquela própria corte. E aqui eu destaco a predominância do entendimento inicialmente inaugurado pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele disse que o magistrado sim deveria atentar e aplicar efetiva e concretamente o artigo 19 da Lei de Contravenções Penais, considerando o porte de arma branca. Por quê? Porque era preciso dar efetividade ao controle e à proteção da potencialidade de violação ao bem jurídico tutelado, no caso do artigo 19, a incolumidade e a saúde pública, levando sempre em consideração paradigmas subjetivos, ou seja, a intenção do agente e circunstâncias do caso concreto. É lógico que um boia-fria, uma pessoa que é pescador, que trabalha em peixaria, andando ali nas cercanias do local onde elabora e com uma faca, um facão, uma peixeira, isso não vai ser considerado efetivamente um porte de arma branca. Mas alguém levando uma peixeira para um forró ou um punhal para uma boate, isso aqui tem todo um contexto diverso, maravilha? E é essa a ideia aqui, destacando que o magistrado, no caso concreto, ele precisa ficar atento a fim de analisar a intenção do agente que portava o instrumento, verificar o grau de potencialidade lesiva e efetiva lesão ao bem jurídico tutelado, que a gente já fez referência à incolumidade e à saúde pública. Para além do ministro Alexandre de Moraes, seguiram esse entendimento outros ministros que formaram maioria. Refiro-me aqui ao ministro Alexandre, que se torna relator, ministro Flávio Dino, Cristiano Zanin, André Mendonça, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Dias Toffoli e também a ministra Carmen Lúcia. Em outro sentido, além do ministro Gilmar Mendes, também se filiaram a essa corrente minoritária que entendiam pela suspensão aí
da efetiva aplicabilidade do artigo 19 até eventual regulamentação, se assim houvesse desejo e intento, o ministro Luiz Edson Fachin, que era relator originário, vai ser substituído pelo ministro Alexandre de Moraes, que inaugurou a divergência, o próprio ministro Gilmar Mendes, além do Nunes Marques, beleza? Tranquilo? Então, fim dessa celeuma, em princípio, e acho que definitivamente. Agora, a gente tem tanto o STF pelo órgão plenário, como as últimas manifestações do Superior Tribunal de Justiça nessa linha. O critério essencial é possível punir porte de arma branca na qualidade de contravenção à luz do artigo 19. A referência, doutores e doutoras, à autorização, ela perde o sentido porque ela se vinculava ao período em que a contravenção envolvia arma branca e arma de fogo, mas desde 98, a arma de fogo, o porte de arma de fogo, ele passou a ser tutelado como crime em legislações autônomas. Então, especificamente a relação à arma branca, não há necessidade de qualquer tipo de autorização. O critério, um tanto quanto subjetivo, mas necessário, será em atendimento à necessidade, por vezes, de tutela efetiva ao bem jurídico protegido pela norma, verificar a intenção, o intento do comportamento do agente imputado, beleza? Tranquilo? Anota mais essa e me diz, gostou da explicação, gostou da atualização? Isso vai cair em prova. Deixa o joinha, se inscreve, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Beijo no coração, a gente se vê por aí. Valeu, tchau!